que permitiram que ele chegasse à presidência do país. Não é uma unanimidade, né? Há setores que o defendem ainda. E nós vamos ter, então, um MEC que deixa o país à deriva naquilo que seria da sua competência, nas orientações administrativas e pedagógicas, e vai produzir, então, de forma até tardia, um documento que flexibiliza a quantidade de dias letivos. Por lei, o Brasil tem 200 dias letivos e 800 horas. Ele vai flexibilizar, mas as horas não, só os dias letivos, de forma bastante incompleta. Ele faz uma medida provisória e leva para a rua, né? Faz um ataque racista à China, deixando o Brasil numa condição bastante prejudicada com um país da qual nós temos relações de comércio extremamente importantes, inclusive com relação a equipamentos para o Covid-19, e vai simplesmente desprezar o contato com os secretários de Estado da Educação, com os secretários municipais de educação, com o CONSED como instituição, com os conselhos, com o Conselho Nacional de Educação, que vai tomar a frente e vai começar a produzir, então, pareceres e resoluções que ajudem as escolas, o sistema educacional brasileiro, a encontrar saída para este tempo da pandemia e pós-pandemia. O último parecer do Conselho, para vocês terem uma ideia, que saiu bem recentemente, ele vai para o ministro homologar e o ministro não se pronunciou. No estado de emergência que o Brasil se encontra oficialmente, a ação do ministro é lenta. Vejam que ele não toma frente, ele não produz diretrizes que seriam importantes de serem produzidas, obviamente no diálogo com todas as instituições, parceiras, inclusive o Conselho, e ele ainda impede que aqueles que fazem essas diretrizes, como é o caso do Conselho, tenham uma agilidade nelas. Então ele não colabora, ele é um ministro que atrapalha o sistema educacional brasileiro nesse momento de forma abusiva. O Enem, que é um mecanismo de ingresso dos jovens à universidade, foi criado lá atrás e vem sendo aperfeiçoado com a finalidade de corrigir distorções e permitir que as classes mais populares possam também ingressar às universidades. Neste momento em que se escancara essa desigualdade e que alguns seguem estudando, as crianças ricas e os jovens ricos, eles seguem aprendendo com a pandemia, no Brasil e em qualquer parte do mundo. A questão são os que não têm as condições. Então, ele vai firmar que o Enem vai acontecer na data em que ele, neste ano letivo, sem que os jovens periféricos possam ter estudado, jovens que não são jovens periféricos, jovens que vivem em periferias possam ter estudado. Então vejam vocês que aí, novamente, todo um desgaste do campo educacional pedindo para que isso não ocorra. Ontem o Senado se pronuncia e parece-me, foi ontem que isso aconteceu, que hoje nós estamos em 19 de maio, que vai se voltar atrás sobre essa decisão da qual até uma semana, dias atrás, ele não abria pé de manter a prova do Enem acontecendo, ainda que muitos jovens não possam estudar. E para finalizar, ele vai dizer então que o Enem não foi feito para corrigir nenhum tipo de distorção, ao contrário, foi para pôr os melhores dentro da universidade. Volta aquela ideia inicial lá do Velez, da elite intelectual, do racismo da inteligência, como bem denunciou Bourdieu. Então, o que eu posso, em síntese, dizer é que o governo Bolsonaro, no campo educacional, produz
ódio aos profissionais da educação, atraso aos parcos avanços que se tinha em relação à educação e veta a possibilidade de, no momento de pandemia, o país ter uma unidade. Ele vai produzir diferentes ações, porque os estados estão sozinhos, os municípios também, sem uma direção nacional, o que também amplia o fosso de desigualdade de alguma forma. Então, é um governo produtor de desigualdade social via educação. É, portanto, um governo que produz injustiça via campo educacional. E eu lamento, como brasileira, ter que dizer isso e o custo que isso terá. Nós já sabemos que não será pequeno e o tempo que vamos levar para reverter, mais ainda. Um tempo imenso. Isso precisa parar. E isso só vai parar se nós pudermos produzir a retirada do presidente, um impeachment, e, de preferência, com novas eleições no país, para que se corrijam as desigualdades que aí estão. Esta é a leitura, que muito brevemente eu posso trazer para vocês sobre o governo Bolsonaro e o campo educacional brasileiro. Muito obrigada.